Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista é um oferecimento da M. Martin, a moda que veste a sua casa. Olha, a minha amiga Charlene Lima mandou buscar uma coleção espetacular para esse final de ano. É o melhor presente que você pode dar, é um edredom da M. Martin, com fios egípcios, aquele algodão penteado, que não deixa bolinhas, ou uma colcha, um jogo de cama, fronhas maravilhosas, ou toda a linha de banho e de mesa da M. Martin, que é sensacional, com ótimo custo-benefício, hein? Tem muita gente que diz, mas é caro. Não é. Vá lá e comprove, tem desconto, tem promoção especial. M. Martin, a moda que veste a sua casa, lá no Via Verde Shopping, viu? Vá lá e comprove. Estou batendo um papo com o governador Tião Viana. Governador, no bloco anterior, eu fiz uma pergunta do internauta. É o Rafael Garcês que perguntou o que está faltando, ou o que é preciso ser feito para que tenhamos uma distribuidora de álcool etanol funcionando no estado, para que o álcool produzido aqui não precise ir para outro estado e volte com o valor do ICMS agregado, deixando o preço mais caro. Houve toda uma esperança de que nós teríamos o álcool mais barato do Brasil aqui em Rio Branco e, claro, em todo o estado. O que está faltando para que isso seja realidade? O setor privado tomar a decisão e fazer. Não tem nada que impeça, não pode o governo fazer, aquela empresa é de um proprietário. É da iniciativa privada. É da iniciativa privada e tem que ter uma decisão. Eu acompanho esse caso da Álcool Verde desde que ela surgiu, foi lá no Banco do Brasil, no governo Jorge Viana, estava lá junto com o Mauro Ribeiro, a gente estava mediando, todo um trabalho de uma negociação para o setor privado poder assumir e tocar aquilo. Tenho lutado muito para ela aumentar, você vê o tanto que está aumentando a área de expansão, ela já passou de 4.000 hectares de área de plantio, então ela vai crescer muito, ela tem chance de em 2 anos mais estar iniciando a produção de açúcar, ela pode partir para o álcool gel. Agora, de fato, o álcool para distribuição nos postos de combustível, para os veículos, ele não tem servido. E você vê, nós estamos a 2.000 quilômetros quase da usina mais próxima de produção de álcool. Podíamos fazer isso aqui, podíamos fazer para Rondônia, podíamos vender para o Amazonas, e a capacidade dela é única, porque é a única autorizada a funcionar na Amazônia é Álcool Verde. O que está faltando? Então, é escala de produção? Não, é a iniciativa privada dizer, nós vamos montar a distribuidora, nós vamos fazer um acordo com o dono da usina e nós vamos fazer a distribuição. Só que o dono da usina quer fazer isso aqui, se ele pode vender mais caro lá em Rondônia, se ele pode vender no Amazonas, eu tenho poder de intervenção legal? Não tenho. Então é uma questão mais comercial. Disputa do setor privado. Nós vamos ter que forçar a oferta de outros itens do suporte para os veículos até que ele entenda e possivelmente podemos discutir a pauta da saída do álcool, mas tem acordos também que já foram estabelecidos para a usina se viabilizar na produção. Se a gente tiver uma saída para aumentar a pauta da saída do álcool, aí a gente pode forçar a uma distribuição melhor aqui dentro. Então, esse debate é que a gente pode estabelecer. É uma pergunta ótima do internauta e eu acho que a gente tem que conseguir reduzir o preço desse álcool, custe o que custar, porque é uma política de preço que vai ajudar o consumidor. E substitui a gasolina, que emite muito mais é um combustível poluentes. limpo e renovável, Exatamente. que o governo federal tem incentivado, inclusive, o consumo do álcool etanol. Governador, eu estive visitando a BR-364, o senhor também voltou agora recentemente de uma vistoria pela BR, e também o complexo de piscicultura em Cruzeiro do Sul. Fui avaliar em loco todas as instalações do complexo de alevinagem e da fábrica, da indústria do frigorífico. Fiquei bastante impressionado com o que eu vi ali, uma coisa impressionante realmente da magnitude do projeto para o Juruá. É quase o mesmo tamanho do aqui de Rio Branco. Um pouquinho menor, pouca coisa. Quando é que inaugura aquilo ali? Olha, chegaram semana passada 15 carretas lá, repletas de equipamentos, já estão distribuídos, tanto na área de produção de alevinos, como na indústria frigorífica. Ela tem uma capacidade fantástica de atender o Juruá no primeiro momento, um investimento de 14 milhões de reais, já são mais de 500 tanques de piscicultura feitos com a comunidade do Juruá, fora o setor privado, que pegou crédito no banco e está investindo lá. Então, eu também estou muito animado. E as águas do Juruá são lindas, é uma água sagrada, é uma água bela, assim, que cria ali do Piau, da Pirapitinga, do Surubim, tudo está indo super bem ao Pirarucu. Então, a tecnologia transferida é muito forte e muito boa. Eu estou otimista que ela vai inaugurar nas próximas semanas. Eu tenho que definir a data já com o Edivaldo Magalhães, para a gente poder
trabalhar a entrega com o Lorival e nós vamos estar mudando completamente a economia do Juruá pelo peixe. Já inauguramos o abatedouro de suínos lá em Mâncio Lima, que também está mudando a história da suinocultura na região, e o Juruá está caminhando para uma emancipação econômica forte. Alain. O que era dito que não produz está mudando muito. O senhor acha que atinge quantas famílias no Juruá para a produção do peixe? A nossa meta é um alcance de pelo menos 2.000 famílias. Só na fronteira que você andou entre o Tarauacá e Cruzeiro do Sul, chamada região do Taquari, nós já atendemos 152 famílias em implantação de tanques comunitários. Só ali, na fronteira entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Você passa pela beira da estrada, você vê. Então isso vai mudar tudo. Eu passei agora na BR pela 15ª semana seguida, fazendo a vistoria das obras. E, Alain, nós hoje acabamos a última etapa da reciclagem, no trecho de 124 quilômetros entre o Rio Liberdade e Tarauacá. E agora é só fazer o tratamento duplo, com brita 1, com brita 0, com mais o produto que faz a adesão, e depois a gente começar a fazer a capa. Nós vamos trabalhar o inverno todo. Pois é, isso tem 6 equipes de manutenção. É possível fazer isso durante esse período chuvoso? Vamos fazer. Sem inviabilizar a obra? Sem inviabilizar em nada. Já tem hoje 7 equipes fazendo a manutenção da BR-364. Ficarão 6 trabalhando o inverno inteiro. E 2 frentes concentradas. Uma na região do Gregório, entre Tarauacá e o Rio Liberdade. E a outra região, exatamente. E a outra região vai ser a do Macipira, Jurupari. Então, com isso, nós vamos fazer um avanço extraordinário. Foram mais de 40 missões minhas junto ao Ministério dos Transportes. A DENIT está andando, a BR está na melhor fase da vida dela. Tem gente fazendo já em 5 horas e meia essa estrada. É um desaforo até às normas de trânsito. Não pode ser tanto. São 650 quilômetros. Mas fizeram. O Edivaldo Magalhães andando com um amigo dele, em 5 horas e meia, eu disse, não faça tão rápido. O ônibus, eu encontrei a empresa, o dono da empresa disse, eu ia tirar, governador, os ônibus, que eles são a suspensão A, vou manter, porque eu vi que o esforço está enorme do governo. Então a população está muito satisfeita. E esse trecho Rio Branco, Sena Madureira, que é o trecho do remendo, que é o trecho do DENIT, está muito remendado, o asfalto muito irregular. Esse é um trecho de sofrimento. Hoje eu já falei com o ministro César Borges, disse, ministro, são 5 medições da empresa, e ela não recebe, ela disse que não faz porque com mais velocidade, porque não recebe. E eu não posso pagar. Se eu pudesse pagar, eu pagaria, o DENIT me daria o dinheiro depois, mas não posso, não podemos fazer. Então que o DENIT nos ajude. E aí ele está falando com o general tentando ajudar a acelerar isso. Eu já disse, se derem os insumos, a gente faz um convênio e o governo faz. Nós temos que proteger essa população Rio Branco, mas ela vai ficar, Alain, também, até meados do próximo ano, ela vai estar toda recapeada, arrumada, a população de Sena Madureira também vai se sentir muito respeitada. O que importa é que a BR está na melhor fase da sua vida e todo mundo acreditando que nós vamos dar conta do desafio dela. Governador, claro que muitas pessoas comentam, o Estado está sem dinheiro, a situação está apertada, alguns empresários dizem, nós estamos contendo despesas para, enfim, dar um gás maior em 2014. E aí surgem aqueles boatos. Será que o governador vai atrasar o 13º? E aí, governador? Olha, e esses boatos que surgem aí? O 13º está garantido. Está garantido. Já sentei com o Mâncio há 10 dias, com a equipe da Fazenda, e já estabelecemos que está assegurado o 13º, não haverá risco nenhum para os servidores. Não é o caso de várias prefeituras, não é o caso de alguns outros governos. A nossa perda foi superior a 700 milhões nos últimos 12 meses do que era a expectativa de receita do que vem. Então, não foi fácil fazer essa travessia. O governo federal procurou nos ajudar de outras maneiras e nós lutamos com isso, junto a crédito, junto a investimentos. Está aí a Cidade do Povo, que a presidenta Dilma ajuda, 1.166 bilhões. Está aí o Ruas do Povo, está aí os investimentos na área de saúde, agora mesmo. Na área ambiental, pegamos mais de 17 milhões por cá. Então, nós vamos pagar o 13º, vamos pagar o mês de dezembro como manda a lei e estamos numa condição, se Deus quiser, nós vamos dar uma trabalhada muito positiva com os fornecedores, com as empresas que prestam serviço para o poder público e vamos deixá-la numa condição de muita dignidade ainda no mês de dezembro. O pior já passou e o governo está muito organizado, graças a Deus, Alain. Olha só mais uma pergunta dos internautas, governador. Essa daqui é polêmica, hein? É o Alessandro Silva. Ele fala, governador Tião Viana, nesta semana o povo brasileiro viu, enfim,
a justiça ser feita com aqueles que usurpam o dinheiro público no caso do mensalão? A pergunta dele é longa, eu vou começar por essa. Adolfo, o senhor já se manifestou nas redes sociais sobre a prisão dos chamados mensaleiros. Obviamente que há um clamor no Brasil por justiça contra o crime de corrupção. E o senhor, como é que vê essa situação? Como é que o senhor vê esse momento em que o Brasil começa a punir, enfim, pessoas? O deputado Natan Donadon, de Rondônia, foi preso. Como é que o senhor viu essa prisão dos mensaleiros? Olha, a decisão da justiça a gente respeita e a gente opina sobre ela como é próprio de uma democracia. O crime de corrupção, ele é abominável. Ele tem que ser, é algo abjeto. Nós temos que... meu pai sempre ensinou isso para nós. Meu filho, o bem público, o dinheiro público é bem longe. Deixa bem longe da gente, sempre se distancia que aquilo é uma coisa sagrada. Então, ninguém pode aceitar a apropriação do dinheiro público. Não é esse caso. Esse caso que, se for fazer justiça, e um dia ela vai ser feita, Alan, vai se ver que a denúncia que tem que ser respeitada e que gerou a condenação básica é a do Caixa 2 de campanha, que o PT assumiu. Houve Caixa 2, teve um empréstimo não contabilizado e o empréstimo foi pago e está sendo condenado e punido por isso. Agora faça a pergunta, qual partido político na democracia brasileira não usou Caixa 2 até hoje? Eu quero que alguém tenha dignidade de dizer que na história do seu partido não usou. Porque eu tenho manchete de jornais, de parlamentares dos partidos dizendo houve Caixa 2 aqui nesse partido. Uhum. Então, se é para assumir, isso tem que ser assumido. Agora, dizer que houve compra de votos na reforma da Previdência e que isso configura a formação de quadrilha, isso é algo covarde, desonesto com a vida ética e democrática do judiciário brasileiro. Porque eu era o relator da reforma da Previdência e eu participava de toda a negociação e nunca vi Zé Disseu, nunca vi ninguém do governo do PT fazer qualquer negociação por dinheiro. O que se dizia era vamos avançar, isso é importante para o equilíbrio atuarial do governo brasileiro, esse trabalho tem que ser feito. Se eu não criasse a PEC paralela, jamais tinha sido aprovada a reforma da Previdência, então não cabe ao judiciário brasileiro condenar injustamente. Não cabe. Você acha, então, foi uma violência em termos de valor elevado e civilizatório do que significa o judiciário brasileiro. Na minha opinião, uma forte injustiça. O Genuíno abriu mão da vida dele, abriu mão de família, dos filhos. Vive numa casa modesta na periferia de São Paulo até hoje. Tem uma biblioteca simples dentro da casa dele. A vida dele é aquele homem que a gente conhece desde a história da luta pela democracia brasileira. Ele jamais podia entrar para a história como ladrão, porque não é. É um dos homens mais dignos da história brasileira. O Zé Disseu, você pode encontrar 200 defeitos nele, mas nunca roubou dinheiro público. Então eu acho que a gente tem que pôr as coisas no lugar. Nós não vamos ter medo de debater isso com ninguém, não. Agora, a corrupção dos tucanos em São Paulo, aquele meio bilhão que está sendo questionado pela Justiça, pelo Ministério Público, que vai dar prisão, que vai dar condenação, a corrupção dos partidos que são oposição a nós, o esquema lá do propinoduto lá da Siemens. Não, e dos fiscais lá em São Paulo também. O governo Kassab. A história de mais de 500 milhões também. Uhum. Então, vamos colocar as coisas no lugar. Agora, o PT, não me orgulho desse partido, Alan. Esse partido tem compromisso com os valores da democracia, esse partido é ético, ele tem defeitos, é humano, tem defeitos, houve problema de Caixa 2 e foi assumido pelo PT, e a gente tem a dignidade de encarar isso de peito aberto e dizer punir por isso pode ser justo. Agora, destruir a honra de um genuíno, de um Zé Disseu, é injusto. Então, o debate de mensaleiro é esse. Nós estamos de peito aberto, olho no olho, para o debate democrático. Agora, o partido é humano, o partido tem suas fragilidades. Quando comete um erro, tem que apurar e tem que punir. Nenhum partido teve a coragem, no exercício do poder, com Lula, de prender mais corrupto na vida brasileira do que o Lula, determinando a Polícia Federal que fizesse. Gente, nosso tempo está esgotado desse segundo bloco. Eu volto no próximo bloco para falar da política local, dessa aproximação de Henrique Afonso com o Bocalhau. O que Tião Viana pensa disso? Quem será o vice de Tião Viana nas eleições de 2014? Como é que ele vê também esse quadro político da eleição do PT? E outras perguntas dos internautas logo após o intervalo. Até já.